Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é A Face Estética do Self. Antes da gente começar efetivamente esse tema, esse episódio tão especial para a gente não pode deixar de falar da nossa parceira, da Sabiá Marcas, que está aqui com a gente. Já tem quase aí um ano que a gente está, no processo de registro de marcas do nosso podcast. Então, a gente queria aqui indicar para quem também tem interesse de ter o próprio consultório, empreendimento, que tenha interesse de ter a marca registrada. A gente confia muito na Sabiá Marcas, E se as pessoas também fizerem, aí elas pode contar aí um pouquinho, Carol. São pessoas muito queridas, né? Se elas quiserem também ter um registro, que é uma proteção da marca, na verdade, né? Elas podem entrar em contato com o pessoal da Sabiá, que a gente vai deixar o contato deles na descrição do episódio. A gente sempre deixa em todas as plataformas e passar para eles, né? O cupom Audiolongo Sabiá 10, que aí tem um desconto também por ter vindo pelo podcast. Isso mesmo. Então vamos para o episódio. Vamos. A palavra estética, atualmente, nos remete logo de cara a procedimentos, padrões de beleza do corpo, cuidados com a aparência de forma geral. Mas a origem grega do termo abrange um tanto mais que isso. Significa aquele que nota, que percebe. Ora, pensar em estética não é pensar justamente na forma como somos percebidos pelo outro e, consequentemente, por nós mesmos? O dicionário Oxford apresenta ainda uma outra definição para o termo. É a filosofia voltada para a reflexão a respeito da beleza sensível e do fenômeno artístico. Um olhar para as sensações que os fenômenos e objetos causam nos indivíduos e os sentidos que podem ser construídos a partir disso. Estética se conecta às muitas formas de expressão humana no mundo, articulando som, imagem, textura, cheiros e sabores a sentimentos de encantamento, agrado, terror, susto, tristeza, prazer. Uma variedade imensa de interpretações. Percebemos o mundo a partir da sensorialidade. Logo, é também a partir dela que podemos nos perceber. Mas a noção de que existe um eu dentro de mim, nas muitas formas como esse eu pode se manifestar, só pode existir na presença de um outro significativo, que atualize todas essas sensações. Sou visto, logo existo. Precisamos do olhar do outro, ou, como também escreveu Gilberto Safra, o acontecer humano demanda a presença de um outro. Um outro que inaugure conosco tempo, espaço, ritmo, gesto, objeto e todos os símbolos que precisamos criar para nos sentirmos vivos e pertencentes ao nosso próprio corpo. É a partir do reconhecimento que vem do outro que posso me reconhecer enquanto pessoa. Mas como isso acontece? O que significa criar todas essas coisas que já existem? Como a ética se articula com todos esses fenômenos estéticos que representam nossos meios de existir? Se nosso self se constitui e se apresenta por fenômenos estéticos, e se somos porque somos com o outro, como pensar o que é individual, fruto do nosso mundo interno, e o que é coletivo, atravessado pelas relações e pela cultura? Essa é uma divisão possível? Como podemos pensar estes paradoxos que nos constituem na clínica contemporânea, tão cheia de vazios e crises estéticas? Como cuidar da fome de amor que transborda das queixas em nossos consultórios? O que podemos pensar quando falamos sobre a dimensão estética da mente, das relações e do self? Hoje a conversa tem essa profundidade toda. Vem com a gente? Para conversar com a gente sobre esse tema, nós não poderíamos ter aqui um convidado mais especial, que tanto pensou e escreveu sobre a estética que constitui o self e nos presenteou com a sua presença aqui hoje. Gilberto Safra, no tempo de um áudio, conta pra gente. Quem é você? Eu sou psicanalista. Em verdade, meu interesse pela condição humana, pelo sofrimento humano, antecedeu muito
a minha formação como psicanalista. Uma perspectiva que, de alguma forma, sempre esteve presente na maneira como eu olhei o mundo. E, gradualmente, fui me aproximando da psicologia. A partir da psicologia, meu interesse maior era pela clínica psicanalítica. E, já na graduação, eu tive a oportunidade de poder estar num momento histórico, né, em que havia esta possibilidade de se ter contato com diferentes psicanalistas do mundo inteiro que vinham ao Brasil. Isto foi no final da década de 70 e 80, momento em que houve um grande afluxo de psicanalistas argentinos para o Brasil. Alguns deles contribuíram na organização do Sede Sapiente, e também psicanalistas que vinham do Uruguai, né? E, dessa maneira, nós, naquele momento, tínhamos a oportunidade de complementar nossa formação com um diálogo com estas pessoas que vinham de uma clínica muito sintonizada com o seu tempo, com os problemas socioculturais, e assim foi. Fui trabalhando, inicialmente, principalmente com crianças. Durante muito tempo, atendi crianças praticamente o dia inteiro, e fui integrando também adultos e outras idades. Bom, já tenho idade suficiente para ter visto muita coisa no mundo, né? E um dos tópicos importantes foi observar, ao longo do tempo, quer dizer, eu já tenho uma prática de quase 50 anos, né? Uma das coisas que eu fui observando é que o sofrimento humano sofria alterações ao longo do tempo em decorrência dos problemas socioculturais que também foram se transformando ao longo do tempo. Já na década de 90, né, eu já tinha, então, testemunho de vários pacientes que vinham até mim e me falavam, sim, de problemas, de dificuldades pela organização estética do mundo. Nós sabemos que o mundo sofreu profundas transformações, né, em decorrência do aparecimento da computação, da tecnologia, né, da hipertrofia do mercado de trabalho e de capital. E houve alterações muito significativas. Por exemplo, alteração na vida familiar. Né? Alteração na vida familiar, porque mais e mais os membros de uma família foram chamados a trabalhar, porque é necessário sobreviver. Os espaços de convivência com o ser humano, com outros seres humanos, foram desaparecendo da cidade, né? Porque, habitualmente, o que acontecia é que as pessoas se encontravam nas ruas, nas praças, né? E houve essa transformação em que a vida em comunidade, se é que a gente pode chamar ainda de vida em comunidade, ela foi transportada para os shoppings, né? É muito difícil poder viver uma convivência nos shoppings, nas praças de alimentação, que frequentemente são bastante barulhentas e que dificultam, né, esta possibilidade de diálogo, de conversa, de estar junto em momentos de intimidade. Então, houve uma alteração profunda na qualidade dos espaços de convivência. E houve também uma profunda transformação na questão do tempo. Né? Se nós observarmos o corpo humano, né, um bebê, quando ele está se constituindo, uma das dimensões mais fundamentais é esta sintonia entre o corpo materno e o corpo do bebê, que se organizam quase como uma dança intercorpórea. E desse encontro surge os diagramas fundamentais de uma temporalidade que parte da corporeidade, né? Todo o acesso que nós temos do tempo parte da corporeidade. É verdade que, em um determinado momento, se faz uma organização do tempo de um ponto de vista convencional, tempo do calendário, do relógio, né?
Mas o tempo, originalmente, ele é constituição da corporeidade do ser humano, né, na medida que o corpo se organiza em ritmos. Houve uma alteração do tempo. O tempo se tornou muito mais rápido, é o tempo digital, né? As pessoas precisam adaptar as suas vidas, não tanto mais com os dinamismos fundamentais da corporeidade, mas esse tempo que é rápido, que é intenso, né? Que vem agora de um outro registro que não tem muito a ver com a corporeidade do ser humano, né? E houve também uma alteração do urbanismo, da arquitetura, né? Os espaços, há uma linda comunicação de Donald Winnicott, em um dos seus textos, que ele dizia o seguinte, que, conversando com um amigo arquiteto, ele observou e, quando ele passava por uma determinada rua em Londres, ele vivia um certo desassossego, uma certa inquietude. No entanto, quando ele passava por uma outra rua, a experiência era de conforto, de estar em um lugar hospitaleiro e conversando com o arquiteto. O arquiteto lhe disse, claro, a rua que te inquieta é uma rua em que os prédios, na verdade, têm uma proporção que desorganiza a corporeidade humana. A rua que, na verdade, você passa, né, e que te é agradável, são arquiteturas, são medidas que estão relacionadas à proporção do corpo humano. Então, a clínica foi me revelando, pelo testemunho de diferentes analisandos, que era fundamental se poder compreender a importância da dimensão estética na constituição do ser humano e, ao mesmo tempo, reconhecer ali onde, de repente, nós somos banhados, somos convidados a poder viver em um mundo em que a estética ela é não hospitaleira ao corpo humano, à condição humana, o tipo de sofrimento que isto, então, promove, a destituição que isso promove, não só a nível corporal, a nível psíquico e a nível mental. Então, a partir destas preocupações que surgiu da clínica, pelo testemunho de pacientes que me falavam desta dimensão estética, às vezes inóspita, foi que eu investiguei e escrevi esse primeiro livro que fala sobre a questão da estética. Isso originou, para mim, um caminho que trilho até hoje, de uma preocupação em poder trabalhar as diferentes vicissitudes que afetam a condição humana, sejam elas do ponto de vista estético, sejam elas do ponto de vista ético ou do ponto de vista político. Então, hoje eu sou alguém, um psicanalista que trabalha, sim, atento não só às questões que me aparecem no consultório, mas às problemáticas no mundo que colocam o ser humano em uma situação de barbárie e produz sofrimentos agônicos e que demandam que nós, clínicos, seja no consultório ou fora do consultório, possamos ter intervenções que possam auxiliar as pessoas, né, a poderem restituir as dimensões mais fundamentais daquilo que é a possibilidade e a oportunidade de ser gente. Então, isso é um pouco o que tem sido o meu percurso. E que percurso, né? Fique pensando que uma das coisas que a gente queria te perguntar mesmo é como esse tema surgiu, assim, como você foi se aproximando disso, e aí, na verdade, a pergunta inverteu na minha cabeça. É que, estando atento a isso tudo, como não se aproximar, né, a dimensão estética mesmo, de tudo isso que atravessa a experiência humana. É interessante ir te ouvindo. Sim, sim, porque eu acho que o trabalho na clínica é um trabalho privilegiado, né? Não só pela oportunidade que nós temos de poder acompanhar um ser humano intimamente por muito tempo, né? É uma relação de grande intimidade, de conhecimento,
profundo do que é a experiência humana, mas me parece que uma das coisas também muito significativas da clínica é que quando nós escutamos uma pessoa, quando nós acompanhamos uma pessoa que nos fala da sua biografia, que nos fala do seu sofrimento, ela fala do sofrimento de si, mas ela fala também do sofrimento de todos nós, né? Então, tem dimensões importantes que são biográficas e tem dimensões que falam da condição humana, né? Daquela que atravessa os séculos e da condição humana, que foi destituída a cada momento da história pelos problemas socioculturais. Então, uma pessoa que a gente acompanha, a clínica nos informa sobre o mal-estar presente no mundo, não é? Então, sim, como você coloca, quer dizer, algo importante foi que, se a gente está na clínica, acompanhando, né, os pacientes de qualquer idade, eles nos falam de si, mas eles falam do ser humano de uma forma geral. E aí colocam problemas que demandam que nós possamos responder a eles, né? E, claro, um dos tópicos importantes, né, no meu caminho, foi essa questão de compreender, investigar e acolher clinicamente o polo da estética, que se tornou para mim também um polo ético, né, que você havia mencionado. E hoje em dia, quando a gente fala de estética, a gente até começa, né, nossa introdução falando disso, né? Quando a gente fala de estética, o primeiro, acho que, sentido que vem na nossa mente é dessa dimensão estética dos procedimentos estéticos, né? Dos filtros do Instagram, né? Isso. Assim, né? Eu fico pensando o que está acontecendo com essa outra dimensão estética, né, que a gente vai indo para essa dimensão estética que é muito mais de uma maquiagem e de ficar todo mundo igual. Exatamente, exatamente. Isso eu penso que é uma das questões importantes, né? Isso que você menciona é um dos vetores que acontece no mundo contemporâneo que afetam, sim, profundamente a condição humana. Se nós observarmos a maneira como a questão da estética ela é apresentada em nosso tempo, eu diria o seguinte: em nosso tempo, o que é prevalente é aquilo que a gente chamaria de uma estética bidimensional, de cenário, de aparência, não é? Então você tem que é uma estética que produz um falseamento, né? A dimensão do falso, né, que parte da estética e que é hoje em dia tão importante na internet, né? Hoje, com a tecnologia, se pode falsear qualquer coisa, não é? Então, você vai ter, sim, um tipo de impulso tecnológico muito grande que deu às pessoas a possibilidade de tentar usar os procedimentos técnicos para produzir imagens estéticas bidimensionais. Por que eu insisto em bidimensional? Porque toda estética bidimensional ela é de cenário, ela não tem profundidade, né? Ela não tem um para-além, né? Quando nós falamos, por exemplo, de uma estética que surge da intercorporeidade, é muito diferente. É uma estética que tem, inicialmente, uma perspectiva tridimensional. Existe esse grande filósofo, né, Levinas, em que ele fala o seguinte, né, ele chama atenção, todo o trabalho dele ao redor do rosto humano, né? E ele vai dizer o seguinte: bom, o rosto humano é aquilo que aparece a mim, mas ele aparece como mistério, né? Eu tenho a aparição de alguém em seu rosto, mas esse rosto traz um mistério. Por mais que eu conheça essa pessoa, por mais que eu conviva com essa pessoa, ela tem dimensões da sua interioridade inalcançáveis e sempre surpreendentes, impossíveis de serem capturadas, né? Então, o rosto é esta aparição estética sublime, né, em que nos falam de uma profundidade de alguém, né, e que nos convida a poder ter uma relação com o outro pessoal, que é muito diferente, né?
o rosto que foi perdido e que foi substituído por uma máscara bidimensional, né, que é como você colocou. Frequentemente, essa máscara bidimensional é uma máscara do mesmo, em que desaparece a singularidade. Né? Você já não reconhece, você já conhece, parece um carimbo, né? Você não percebe mais a singularidade. E o pior, desaparece a singularidade, e a gente já tem, hoje em dia, transformações estéticas que você percebe que o rosto, ele ficou hediondo. Né? Ele ficou hediondo, ele começa a se aparentar com monstruoso. Né? Existe um programa de televisão, não sei se vocês conhecem, na televisão, no televisão paga, né? E o programa é um programa, creio que americano, né? Que chama-se Botched. E ele é organizado por 2 cirurgiões plásticos. E que eles apresentam pessoas que fizeram inúmeras plásticas. E são pessoas que é um pouco chocante de ver, porque são pessoas que elas se apresentam completamente transformadas, como eu disse, o registro é quase do monstruoso. Na busca dessa estética do falseamento, essa estética do mesmo, né? E esses médicos, né, eles procuram fazer intervenções para tentar restaurar, né, algo do que foi perdido. Um pouco se assemelha ao nosso trabalho como clínico. A gente também se depara com situações de falseamento e a gente procura, na relação transferencial, fazer um manejo ou intervenções que possam ajudar a pessoa a reencontrar aquilo que é autêntico em si, não a máscara, não a digitalização estética de si, né? Isso é tão interessante, assim, eu fico pensando que a gente fica procurando o humano nas pessoas e que causam essa sensação de horror quando a gente não encontra. E tem até um nome para procurar coisas, né? Formas humanas nas Sim, coisas, né? Assim, de sim, você vê o carro com o farol e acha que eles são 2 olhos, assim, tem um nome para isso. A gente procura isso. isso em tudo quanto é coisa e não achar isso nas pessoas é assim, como, Sim, né? você faz uma referência importante, né? Porque a referência importante se refere, por exemplo, à maneira como uma criança vai se constituindo, né? A partir da sua corporeidade, a partir de uma corporeidade que foi significada pela corporeidade do outro, né? De uma corporeidade que possui um rosto. É muito bonito de ver como uma criança ela vai acessando, né, a realidade. E como você falou, né? A criança olha o carro e ela vê no carro o rosto humano. Ela faz a casa, né? Desenha a casa e ela vê na casa o corpo humano, né? Cada elemento, a árvore, né? Tem até os testes que se usam em psicologia, né? Ela vai fazer a árvore, mas também ela vê a árvore como um parceiro animado. O mundo da criança, né, ele tem um pouco de animismo e ela faz uma leitura a partir da corporeidade, que é o que você coloca. É parte, né, da dimensão mais profunda do ser humano a essa dimensão, que eu diria, isso que eu vou falar é muito significativa. É uma dimensão pré-psicológica, onde o ser humano anseia por um outro humano. Existe aquele belo filme do Tom Hanks, O Náufrago, né? Que ele fica em uma ilha, na sua solidão, e a beleza do filme é que ele toma uma bola creio que era uma bola de beisebol, né? E ele transforma a bola de beisebol em alguém, né? Onde ele vive todas as vicissitudes da relação humana, até mesmo a perda, né? Então, a gente vê, sim, como você coloca, que há no ser humano um anseio do encontro fundamental com o outro. E sim, ali onde, de repente, o humano desaparece, o rosto desaparece, aparece o hediondo, né? O que provoca isso? Provoca uma experiência de solidão muito terrível e do sem sentido, né? Vocês sabem que um dos problemas contemporâneos muito importantes nos nossos jovens é a razão, muitas vezes, né, por esta coisa terrível do autossuicídio entre os jovens,
que é decorrente de uma experiência do sem sentido no mundo, onde as marcas do humano, as marcas daquilo que poderia nos inspirar a ter um futuro significativo, como que desaparecem. E o mundo se torna, muitas vezes, né, infernal, porque não há, né, essa perspectiva fundamental de realizar um encontro significativo que possibilita que cada um de nós seja quem é. Não é? Eu sempre dizia para os meus alunos, se vocês fizerem uma introspecção, vocês vão observar o seguinte, que é um fenômeno fantástico. Não há traço de personalidade, não há característica que você tenha, não há competência que você tenha, que não surgiu do encontro com alguém. Nosso modo de ser, na verdade, é uma tessitura dos encontros significativos que em nós persistem, não só como memória, mas como também possibilidade de ser. Então, você tem razão. Quer dizer, não encontrar o humano, desaparecer, só encontrar a máscara, é uma das dimensões de grande sofrimento e de sensação de estranheza e de perda de sentido. Né? Dimensões fundamentais do sofrimento contemporâneo. Eu estava aqui pensando numa vivência que eu tive no final de semana. Eu estava na minha cidade natal, que é uma cidade menor do que a que eu estou, que é, né, Uberaba, Minas Gerais. A casa não está em Uberaba ainda, mas ainda assim não é uma cidade tão pequena. Eu moro em Ribeirão Preto. Perfeito. Mas eu estava na casa da minha família e minha avó também mora assim numa casa bem próxima, no mesmo terreno ali, e que vivia ali no domingo uma situação que há muito tempo eu não vivia, né? Que era um familiar ir visitar a gente num domingo. Perfeito. Sem avisar, né? Sem ligar, sem mandar mensagem. Isso. E estava aqui pensando sobre hoje, né? Assim, como que esses encontros são feitos e até essa confiança, né? De o que hoje pode ser visto até como uma invasão, né? Nossa, como que a pessoa veio na sua casa e nem te avisou? Mas também essa confiança de poder encontrar um outro humano na casa dele, né? O quanto que hoje a gente muitas vezes nem faz essa busca. E acho que isso que você está dizendo, muitos adolescentes talvez vão perdendo essa confiança de que pode ter uma busca. Sim, então, exatamente. Então, a experiência que você relata, vamos dizer assim, são aquelas áreas ainda no mundo contemporâneo e que a gente encontra esses espaços de convivência. Né? De repente, você tem um lugar em que as pessoas se encontram, as pessoas recebem uns aos outros e convivem, trocam experiências, celebram a vida, brigam algumas vezes, né? Mas é um espaço de vida, um espaço de convivência, é um espaço que possibilita a experiência comunitária, né? Então, a gente vai encontrar frequentemente em algumas cidades do interior esta preservação. Né? Eu sou de São Paulo, mas eu sou de uma época em que São Paulo as pessoas se sentavam na rua por volta de 4, 5 horas da tarde, eles sentavam na rua, meu avô se sentava na rua, os vizinhos sentavam na rua e a gente se visitava, conversava, brincava, né? Visitava a casa dos outros, né? Tinha convivência, né? Então havia esta proximidade. Hoje em dia as pessoas vivem em bairros e às vezes em prédios que elas não conhecem o vizinho, né? Não sabem quem são, né? Vive entre estranhos, né? E você tocou uma outra palavra também muito importante nessas questões todas, né? Porque a convivência, a experiência, a base da intimidade é a confiabilidade, né? O Winnicott, psicanalista inglês, ele é assim, contundente. Ele vai dizer, por exemplo, que uma das experiências mais fundamentais que o bebê humano tem no contato com a mãe, que ele pode vir a alcançar, é a experiência de confiança, que é confiabilidade. E a confiabilidade, a confiança, é uma dimensão tão importante que é a base da sanidade mental, é a base, né, da possibilidade de não viver experiência agônica na contribuição de Winnicott. E você tem razão. Quer dizer, então, o que nós temos, por exemplo, não havendo essa possibilidade de convívio, o convívio nos oferta confiabilidade, o convívio nos confere
intimidade. Então, com confiabilidade, intimidade, visitar uns aos outros, torna o tempo humano, né? Torna o tempo como tempo de experiência, né? Vocês têm esse belo filme que está passando agora, né? Um filme muito bonito, do Wim Wenders, né? Que está no cinema, chama-se Dias Perfeitos. É um lindo filme que trata dessas questões, não é? Todo o argumento do filme aparece no Japão. O personagem do filme é um homem que ele limpa banheiros, tem uma vida aparentemente, né, jogada na invisibilidade, mas a beleza é que se trata de um homem que, no meio de uma cidade inóspita, com as características que nós estamos conversando, né, ele mantém um olhar para a experiência estética, o que dá toda uma beleza à vida dele, uma beleza do filme. Ele tem determinados momentos onde ele fica observando a luz através das folhas das árvores, né? As sombras projetadas na parede, e ele vai fotografando, ele vai registrando essas experiências. Aqui é de outra estética, né? A gente percebe que Wim Wenders fala desse personagem, de alguém que vê no estético, não a máscara, mas o sublime, o transcendente, né? O belo, né? Não o falseado. E Wim Wenders, né, trata disso nesse filme, na obra dele, onde ele vai perceber, né? Por isso que ele faz uma obra, né, como esta, Dias Perfeitos. O dia perfeito é aquele que, na verdade, em meio à vida da cidade, mantém a sua humanidade. E mantém a sua humanidade com um olhar onde ele pesca, né, os momentos estéticos sublimes presentes no cotidiano de todos nós. Um paciente me dizia assim, esse é um paciente que eu atendi pela primeira vez, ele tinha 16 anos. Nesse diálogo, ele já estava com perto de 50, né? E ele me dizia o seguinte, sabe, Gilberto, eu fico feliz de dirigir o carro nessa época do ano em São Paulo. Porque eu vou dirigindo o carro e eu vou percebendo quais são as árvores que floresceram. Então, tem um momento, né, que você tem os ipês amarelos, tem um momento que você tem os ipês rosas, né? E ele dizia assim, e eu lamento, porque eu vejo as pessoas indo e vindo, e elas nem percebem que as árvores floriram, né? Mas, para mim, ele diz assim, essa possibilidade de ver as árvores florirem e reconhecer as árvores preenche o meu dia, né? É disso que se trata. Que coisa linda. É. Tava aqui com uma coisa aqui na minha cabeça, assim, tô aqui pensando que você está falando de confiança, né? A Rô também Sim. falou de confiança, e eu sinto que a gente está num mundo que convida a gente cada vez mais a ficar desconfiado, na verdade, né? Então, Isso. notícia de golpe, de violência, enfim, de toda essa gama de coisas terríveis, e a gente vai ficando tenso. E tudo muito corrido, tudo muito rápido, tudo muita informação, assim. E tem uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça, até andei falando com a Rô esse tempo para trás sobre isso, assim, que é o fato de que eu sinto que a gente anda muito mais cansado do que parece que as gerações anteriores, ou nós mesmos mais novas, né, nos sentíamos antes. E aí eu fiquei pensando se uma coisa tem relação com a outra, sabe? Essa desconfiança, essa correria, essa tensão, não deixa a gente muito cansado também. Claro, esse é o ponto, né? É verdade, quer dizer, a gente tem uma hipertrofia, né, da digitalização do mundo, nós temos uma hipertrofia de um mundo mediático, né, e que frequentemente nos estão apresentando só o terrível, né? Sempre fico surpreendido, ainda fico surpreendido, né? Quando eu vou, de repente, comer em algum lugar, um restaurante, e tem televisão. Televisão, fica aquela televisão tocando. Você vai ao dentista, a televisão tocando. Oh, meu Deus do céu, né? A gente fica um tanto quanto invadido no cotidiano pela tela bidimensional.
e que nos apresenta frequentemente o terrível. E nos apresenta o terrível porque ele existe e também porque ele vende, né? Então, uma das coisas que nós temos é que com esta perda do espaço privado, do espaço de convivência, nosso corpo, diante desse mundo sempre com uma qualidade persecutória, diante desse mundo que que nos convida e nos coloca numa experiência de estar sempre acelerado, a gente vive um cansaço, né? Que é um cansaço, na verdade, que não é só decorrente do excesso de trabalho, mas é um cansaço também decorrente do fato de que nós não temos, né, o próprio corpo como um lugar de morada que nos dê repouso, porque a nossa sensibilidade, o nosso corpo está continuamente sendo invadido por informações, por estímulos terríveis que nos colocam num estado de atenção, né? Então, claro, você tem outro tipo de cansaço. Uma coisa é você cansar pelo trabalho físico, pelo trabalho do cotidiano, né? Esse é um bom cansaço. Esse é um cansaço que você fala, bom, hoje eu pude trabalhar, contribuir para o mundo. É um cansaço que convida ao repouso, né? Agora, você tem um outro tipo de cansaço, que é esse que você fala, que é o cansaço da invasão, do acelerado, do hediondo, o tempo inteiro, e que nos coloca nesse estado de apreensão, né? E, de repente, nós estamos contaminados por isso. Vai deitar, lá vem insônia. Até o corpo poder baixar a adrenalina e perceber que ele está seguro na cama, né? Leva tempo. É um outro tipo de cansaço. É a questão do estresse, né? O estresse já não é o cansaço do labor do corpo, né? O estresse já é, na verdade, uma anomalia decorrente de uma artificialidade de vida no tempo, no espaço e no convívio, né? Então, sim, são experiências que estão interrelacionadas, né? Se você tem contato, por exemplo, né? Eu tenho contato, eu tenho um sítio, tenho pessoas que trabalham, que vivem no sítio, que sempre viveram em contato com a natureza. É muito diferente a maneira como eles vivem, né? Às vezes eu estou sentado com eles, conversando, e eles têm uma relação com a natureza que é impressionante, né? É impressionante, que a gente perdeu muito. Então, de fato, a vida deles, né? Eles acordam com o galo, vão dormir com as galinhas. É muito interessante, é curioso. E eles aprendem com a natureza, eles tiram saber da natureza, né? É um outro tipo de vida, um outro tipo de subjetividade, né? Mas que nos informa, né? Desta perspectiva do que significa, né? O corpo estando submetido a esse excesso de estimulação, né? Eu me lembro na faculdade, primeiro ano, né? Que a gente tinha um ratinho, não é? A gente tinha um ratinho que a gente aprendia psicologia do comportamento, todo mundo tinha o seu ratinho, né? O meu ratinho chamava Astrogildo. Eu ia falar isso agora, a gente dava nome para os ratinhos. Claro, o meu chamava Astrogildo. E tinha essa experiência terrível, né? Em que, de repente, na gaiolinha, ele tinha uma hiperestimulação, ou tinha reflexos, né, ambíguos, né? O que acontecia? Ele entrava em estresse, ele paralisava, né? A nossa gaiolinha é um pouco mais charmosa, tem telão por toda parte, tem música, mas também, né, tem um paralelo nesta impossibilidade de ter espaços de hospitalidade. Então, sim, você tem, como você fala, a produção de um outro tipo de cansaço, né, que é o cansaço do estresse, né? Hipertrofia de tudo. Até só um complemento, uma coisa que passou Sim. pela minha cabeça, se vende muito a ideia de que dá para ter tudo. Então, Sim. nesse excesso de estímulo, parece que a gente está errado de não ter tudo, e aí é o Exato. contrário, né? Essa coisa
mais tranquila, ou esse contato com a natureza, que às vezes é visto até como algo menor do que a produção, né, Isso. econômica, não se tem tudo ali, mas você está mais inteiro, né? Acho que essa é a questão. É claro, do ponto de vista do capital, do comércio, se vende ideias, se vende seduções, né? Uma sedução é que o ser humano vai encontrar algum tipo de satisfação se ele tiver tudo, né? Vocês sabem que, por exemplo, no mercado, o que eles fazem, né? Por exemplo, existem produtos que são feitos para, de alguma forma, responder a necessidades humanas. Mas existem produtos que são realizados e eles precisam criar esse desejo no mercado. E, claro, isso é feito pela propaganda, e o indivíduo vai, de repente, querer isto, mais aquilo outro, como forma de ter satisfação, né? Bom, qual é o problema disso? O problema disso é que é um saco sem fundo, né? Isso implica sempre uma inquietação, talvez esteja no próximo objeto, que não está, e aí entra essa perspectiva que nós estamos conversando, do que é estético, do que é estético humano, né? Existe essa poetisa, né, mineira, né, que tem um grande carinho por ela, Adélia Prado, né? E a Adélia Prado, na sua poesia, né, a Adélia Prado é uma poetisa que fala do cotidiano, né? E a Adélia Prado, ela faz poesia do cotidiano porque ela tem esse olhar profundo que ela percebe que no cotidiano está o sublime. Não é na quantidade de coisas, né? É no lirismo do cotidiano. E tem esta frase que ela apresenta com frequência e que ela diz: toda coisa é a casa da poesia. Toda coisa é a casa da poesia. É o copo, é a xícara, é a mesa, mas a xícara, a mesa, o copo tem poesia porque ele tem dimensão lírica, tem história, né? Durante as minhas investigações com a estética, eu descobri que houve em Moscou um museu que se denominava Museu dos Objetos Líricos. E as pessoas, era um museu que foi feito exatamente para fazer uma intervenção a esta modalidade de vida, como você apontou, consumista, né? Uma coisa atrás da outra, joga tudo fora, né? E chamando a atenção da potencialidade lírica, poética das coisas, né? Toda coisa é casa da poesia, diria Adélia Prado. E aí eles abriram as portas do museu para as pessoas levarem seus objetos. E é muito interessante o que as pessoas foram levando, né? Por exemplo, uma das coisas que eu me lembro, né? Uma pessoa levou uma esponja dessas de lavar louça, né? Uma esponja de lavar louça, porque as pessoas podiam levar seus objetos, mas elas tinham que levar um bilhetinho explicando por quê ela considera aquele objeto, né, lírico, poético. E a pessoa que levou essa esponja, ela levou com um bilhetinho que dizia mais ou menos assim: eu levo essa esponja que esteve comigo um certo período da minha vida, sempre à disposição, para que eu pudesse cuidar da minha casa, né? E eu percebi que com ela eu aprendi o que é serviço, o que é mansidão e o que é gentileza. Não é incrível? Né? Que lindo, que lindo. Aí é que está. É muito diferente comprar um monte de coisa e perceber a presença, o significado de cada coisa com história, com lirismo na nossa vida, né? Um garoto, certa vez, me dizia, reclamava, né? Ele tinha, na época, uns 9 anos, era um paciente meu. Ele reclamava porque eu tinha os brinquedos que fornecia para ele e ele achava uma droga os brinquedos. Ele achava uma droga. Ele falou assim, essas porcarias, meu pai te paga e você
me traz essas porcarias que não servem para nada, né? Eu quero um brinquedo melhor, e falava desses brinquedos cheios de, né? De fazia mil coisas, robôs e coisas. Eu falei assim, não, meu, você vai trabalhar com esses daqui, a gente vai trabalhar com esses brinquedos muito simples, né? Carrinho. Eu falei assim, com isso não dá para fazer nada. Ele falou assim, não consigo fazer nada. Aí eu falei uma coisa contundente para ele. Eu falei assim, você não consegue fazer nada? Vou te dizer por quê. Porque você não sabe brincar, você é um chato. Você não sabe brincar. Nunca ninguém te ensinou a brincar. E ele começou a gritar, não fala assim, não fala assim. Eu falei, é verdade, você sabe que é verdade. Se eu te der o robô que você quer, você vai brincar com ele. Talvez hoje, amanhã você vai pôr fora. Você não sabe brincar, rapaz. Né? E é o menino que não sabe brincar? Não, nós também. Nós também, né? Como você está colocando, a gente quer mais e mais e mais e mais e não consegue fazer o melhor, né? Com aquilo que está disponível e, de alguma forma, reconhecer a presença histórica, biográfica das coisas que estão. Por exemplo, de repente, um copo que não foi dado por uma pessoa querida, ele não é um copo para beber água só. Ele tem uma função pragmática, mas ele tem uma memória, uma relação com alguém significativa, né? Essa é a diferença, por exemplo, de se viver em uma casa com memória e presença, né? E uma casa que, né, só tem uma estética artificial e que não traz nenhum tipo de recordação, de memória, de significação. Né? Que não Tudo isso. tem pessoalidade, né? Pessoalidade, exatamente, né? Pessoalidade, né? Pessoalidade é isso, é essa possibilidade de vínculo, essa dimensão de memória, né? Então, esse é o problema. Um mundo muito voltado por uma estética bidimensional, sem história, sem profundidade, é um mundo inóspito. E as pessoas ficam inquietas, né? Não conseguem ficar em casa, porque a casa não é um lugar de repouso, né? É estação de trem. Pegar a próxima passagem e sair rapidinho de casa, porque não é um lugar agradável de se estar, né? Eu fico pensando também no trabalho que dá tudo isso, né? O trabalho que dá você se haver com quem você é, né? O que é a sua cara, o que você tem de história, o que você está construindo. Quando eu vim morar onde eu moro, eu lembro de eu olhar e falar assim, nossa, que beleza, é um apartamento que já está decorado, porque eu não vou precisar de trabalho. Sim. Porque a gente fica nisso, né? Assim, vai ser um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Mas é isso, quer dizer, eu estou num hotel, né? É um hotel bom, um quarto amplo, né? Mas absolutamente impessoal, né? Então, ele tem uma funcionalidade. Nesses dias que eu estou aqui, sim, está bem. Mas eu já começo a colocar, né, um chocolatinho no lado, né? Eu sempre trago alguma coisinha que eu ponho, às vezes fotos de pessoas queridas. Eu vou deixando, de alguma forma, né, o hotel um pouquinho mais pessoal, né? A gente tem essa necessidade de pessoalizar os ambientes, né? E isso torna a vida da gente um pouco mais agradável, um pouco menos estressante, né? E o tanto que torna mais interessante de ver a vida do outro também, porque você vai numa casa que é cheia de detalhes que são claramente muito pessoais, para além das fotos, né? Acho que foto é uma coisa que me encanta, mas que é cheio de detalhes, assim, a gente fica interessado por saber cada um daqueles detalhes, saber um pouco mais e entrar em contato com a história do outro também. Isso, sim, certamente. Quando você entra na casa de alguém, você entra na alma materializada daquela pessoa, né? Então, você vê qual é a maneira que ela enxerga o mundo, você vê perspectivas da sua história, não é? Eu sempre conto a história de um garoto que também foi me analisando, ele tinha 16 anos, né? E ele chegou, isso já faz muito tempo, e ele chegou porque ele não tinha interesse em estudar, ele não tinha interesse em nada. E era um rapaz com cabelo lindo, jogava de um lado para o outro, muito simpático, né? E eu falei para ele, então, né, seu pai te trouxe aqui para a gente ver se a gente trabalha. Ele falou assim, não tenho vontade de fazer nada, também não quero fazer terapia.
Falei, tá bom, né? Falei, mas a gente pode se conhecer, né? Pelo menos, conversar um pouco. Podemos. Aí perguntei, ele falou assim, mas você não faz nada, nada? Ele falou assim, não gosto de nada. A única coisa que às vezes eu faço é andar de bicicleta um pouco para cima e para baixo, mas cansei, eu volto para casa. Não tenho vontade de fazer nada. Falei, tá bom. Falei, puxa vida, que eu falei assim, a sua vida deve ser difícil, porque nada te interessa. É uma vida que, do meu ponto de vista, eu diria para ele, do meu ponto de vista, você pode viver a vida assim, mas do meu ponto de vista, eu acho que é uma vida um pouco triste. Ele ficou me olhando, né? Ele falou assim, mas eu atendia em casa, né? Eu atendia em casa, né? Eu sempre, né, durante um período, a partir de um determinado momento, eu comecei a atender em casa, né? Então ele falou assim, essa casa é interessante. Ele falou assim, tem um monte de objetos, eu tenho um monte de objetos em casa. Você tem um monte de coisa nas suas casas, assim, achei um barato. Eu falei, gostou? Ele falou assim, achei um barato. Ele falou assim, eu topo vir se você aceitar fazer uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou assim, cada vez que eu venho, eu escolho uma coisa que tem na sua casa e você me conta a história. Eu falei, topo aí, vamos lá. E assim foi, né? Começamos, e ele me perguntava história disso, história daquilo, eu ficava feliz de eu contar a história do objeto lírico. E aí ele chegou para mim, depois de um tempo, e falou assim, sabe por que eu fico te pedindo que você me conte essas histórias? Na minha casa, no meu quarto, não tem nada, nada que é meu. Tem uma cama, tem um armário e uma escrivaninha que eu não uso para estudar. Não tem nada. Eu falei, puxa vida, rapaz, né? Que chato, que triste. Ele falou assim, mas eu tive uma ideia. Eu falei, tá bom. Voltou à sessão seguinte e chegou para mim e falou assim, comprei uma samambaia e coloquei no meu quarto. Já tá legal o meu quarto. Agora estou pensando em comprar um aquário. Falei, olha, um aquário, eu vou começar a cuidar de peixe. Ele começou a habitar o quarto, né? Um pouco inspirado pelos objetos da minha casa. Quer dizer, faltava corpo, faltava presença de poesia, faltava estética, que falava do humano. Aí ele disse assim, eu gostaria de que você conversasse com meu pai. Meu pai falou que quer conversar com você outra vez. Eu falei, tá bom. Aí veio o senhor, e o senhor veio, ele ficou olhando ao redor e falou assim, meu filho tem me contado das histórias que você conta para ele, das coisas que tem na sua casa. É muito interessante mesmo. Você sabe que quando eu era jovem, eu fiz um intercâmbio, e eu fiquei um período numa casa de família na Europa, e tinham coisas assim como a sua casa. E eu gostava, mas eu vim para o Brasil, eu falei assim, não sei o que se passou, eu não trouxe nada disso, nada dessa possibilidade de vida, né? Ele falou assim, por que será? Eu falei assim, pois é, meu caro, não seria bom você começar uma análise? Sim. Ele falou assim, eu acho que você tem razão. Eu falei, começa uma análise, né? Porque veja, o que você está me falando é que você não teve uma vida pessoal, você é um cara bem-sucedido, você tem a sua família, você, sim, sustenta a sua família, mas vem cá, você acha que a sua vida tem sentido? Você enxerga o sentido da sua vida? Ele falou assim, a minha vida é trabalho, trabalho, trabalho. Eu falei assim, então, né? Isso que é a sua vida, seu filho não quer esse tipo de vida. Então, o fato dele não fazer nada não é só um problema dele, é o fato de que ele percebe que esse tipo de vida que você tem, para ele não tem sentido. E eu desconfio que para você também não tem. Ele falou assim, você tem razão. E ele foi fazer análise, né? Essa é a importância dos objetos. Sim, que importância acho que eu senti isso muito, Gilberto, no livro, porque esse exemplo está no livro, né? Mas tem vários em que eu sinto que, de fato, você abre sua casa mesmo, né, para o paciente. Sim. Você se coloca, você está ali muito presente, com a sua pessoalidade. Exato. Pensei em falar um pouquinho disso, porque isso é algo que muitas vezes a gente fica com tanto medo, né? Tem vários vértices para isso. Vértice de, o analista tem que ser neutro, o analista fica todo munido, muitas vezes, de teoria, e interpreta, mas não está ali. Tem vários vértices para isso. Ou então, quando a gente está muito... Eu lembro de uma sessão
Sim. Na época da pandemia, eu estava atendendo as crianças online, e Perfeito. assim, eu lembro de uma sessão que eu ria, brincava e diverti tanto na sessão com a criança, e quando terminou a sessão, eu pensei, gente, será que tá certo? Como se eu não pudesse, né, Sim, me divertir. pois Então, é. como que a gente faz isso, né? Então, isso como você colocou, né, tem várias vertentes, não é? Essa vertente que você mencionou, ela decorre muito do início dos textos de Freud sobre técnica, né? Onde ele fala do lugar do analista. Embora Freud também abria sua casa aos pacientes, né? Os pacientes, muitas vezes, conviviam com Freud na própria casa, ele hospedava o paciente que vinha do exterior para fazer. Ferenc fazia análise com Freud caminhando pelos bosques, né? Quer dizer, o que o Freud colocava é essa importância de ter uma ética, né? Claro, o espaço clínico pertence ao paciente, ao analisando, para que ele possa, de alguma forma, se apresentar. Para mim, quem melhor discutiu essa questão, e é uma perspectiva que eu acabei inserindo na minha vida, foi o Winnicott. Né? Porque o Winnicott, ao discutir essa questão da neutralidade, ele começou a considerar que essa questão da neutralidade pode gerar distorções. E o Winnicott propõe um outro modo de olhar essa questão. Ele diz o seguinte: a questão não é tanto neutralidade, mas é ser profissional. Ser profissional. O Winnicott é um autor que reconheceu profundamente a importância da pessoalidade, tanto do paciente quanto do analista. Então, o Winnicott vai afirmar, dizendo o seguinte: bom, quando eu estou fazendo análise, quando eu estou na minha situação clínica, eu estou na situação clínica para o meu paciente. E ele vai poder usar o meu setting, ele vai poder usar as características de mim como pessoa para realizar a sua análise, né? Agora, eu considero, ele vai apontar, eu considero que é muito importante o analista ser real, né? Ser pessoal, mas ser profissional, né? Ser profissional significa que eu não perco, né, o foco fundamental do meu trabalho, que é fazer análise do paciente. Mas isso não significa, né, de me colocar num campo como se o analista não tivesse realidade pessoal, né? Isso se tornou mais e mais fundamental pelas discussões que nós estamos conversando, né? Pelas discussões em que nós vamos perceber que no mundo, né, contemporâneo, final do século XX, uma das coisas que desapareceu foi a pessoalidade, a estética relacionada à pessoalidade, a presença das coisas marcada pela pessoalidade, o convívio que possibilita a pessoalidade. O grande risco, né? Ferenc já apontava isso. O grande risco é que a técnica psicanalítica, sem perceber, reproduz a impessoalidade do mundo contemporâneo. Então, a perspectiva assim, é estar colocado de uma tal maneira em que sou real, sou quem sou, mas a serviço do paciente, né? Realizando o trabalho que precisa ser realizado, né? O que implica uma postura de sustentar uma ética clínica todo o tempo, né? Sem precisar se esconder como pessoa, né? Sim, isso eu passei a utilizar, né? Passei a utilizar mais e mais, né? Na minha clínica e ao contrário, né? Quer dizer, os pacientes vêm à minha casa, sentam-se na sala de estar da minha casa, esperam ser chamados, né? E a experiência é exatamente essa que eu estou colocando, uma experiência de interpessoalidade, mas com um respeito fundamental pela ética clínica analítica, que é, né, não perder de foco o trabalho. Então, tudo está a favor, né, da análise.
fique pensando, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa, né? Mas que importante esse destaque para a questão ética mesmo que atravessa isso tudo e para como a estética e a ética vão conversando o tempo todo, né? Você foi trazendo muito disso. E aí o que estava me ocorrendo aqui, que se a gente consegue suportar a nossa própria pessoalidade, suportar ser real e suportar o que é real do outro, as relações tendem a ser um pouco mais éticas mesmo, né? Exatamente. Existe essa memória de um analista, que ele era um analista do Uruguai, né? E na década de 70, ele foi para Londres, porque ele queria fazer supervisão com o Winnicott, né? E o Winnicott aceitou como supervisionando, ele começou a fazer supervisão com o Winnicott, e ele teve uma analisanda em Londres que passou por uma situação muito terrível, de grande sofrimento, né? Ela perdeu o filho em condições trágicas. E ele conta a sessão que essa senhora chorava muito, né? E ele, muito condoído com a dor dessa senhora, repentinamente ele pegou o lenço dele, né? E entregou por cima do divã para a senhora. E ela agradeceu, enxugou as lágrimas, né? Ficou em silêncio, e ele ficou em pânico. Ele disse assim: e agora? Eu vou contar isso para o Winnicott? Vou contar para o Winnicott que eu dei o meu lenço para essa senhora, ele vai mandar de volta para o meu país. Fala para mim ser melhor analisado para continuar depois a supervisão. Ele ficou muito aflito, né? Chegou no dia da supervisão de Winnicott, e ele contou para o Winnicott viu a aflição dele, e ele relata que o Winnicott ficou em silêncio, olhando para ele, por um longo período, e que ele queria que o chão se abrisse. Que angústia! Não é? Por fim, o Winnicott falou e disse assim: meu senhor, falou para ele, meu senhor, se o senhor tivesse mais anos de experiência de vida que o senhor terá no futuro, o senhor iria perceber que o gesto mais fundamental que o senhor poderia ter nesse momento é ter dado lenço para sua analisanda. Olha, acalmou. Aí, fala assim, isto é ético. Então, essa é a perspectiva. Ser analista, mas nunca esquecer de ser gente. Sim, e acho que esse é um jeito muito bom para a gente fechar nossa conversa. Sim. Sobre continuar sendo gente. Isso. Sim. Sobre continuar sendo gente. Isso. Vamos para a nossa caixa de Pandora? Ok. O que você tem para indicar para a gente, Gilberto? Bom, há muitas coisas que podem ser, que eu acho que valem a pena poder ler, né? Eu penso, eu tenho uma posição hoje em dia que eu acho que a psicanálise ela precisa ter uma perspectiva polifônica. Eu acho muito importante ler outras coisas que não só a psicanálise, né? Eu recomendo, por exemplo, todo o trabalho de Hilke. O Hilke tinha uma compreensão muito profunda dessas questões que eu estou falando sobre as coisas, né? O Hilke é uma pessoa que eu acho que fala dessas questões, da perda da questão do humano. Eu mencionei também esse filósofo, que eu acho que é um filósofo também que discute questões muito importantes relacionadas ao que eu mencionei hoje, que é o Levinas, né? Há também, por exemplo, além de Levinas, eu recomendo a própria leitura, né, como eu mencionei, da Adélia Prado, né? E eu sou um apaixonado por Dostoiévski. Então, eu recomendo também a leitura de Dostoiévski, principalmente o seu último livro, que para mim é uma discussão, não é só um romance, mas é uma discussão sobre ética, uma discussão sobre a questão da condição humana, que é Os Irmãos Karamazov, né? Então, essas seriam as indicações que eu daria. E
tem muito clube de leitura, né? Que se propõe muitas vezes a ler junto. Eu faço parte de um clube de leitura que, quando uma das amigas propôs ler Dostoiévski, todo mundo ficou assim, de orelha em pé. Meu Deus, a gente não vai dar conta. E aí a gente leu Gente Pobre até o momento só. Ok, tá lindo. Mas foi muito bom, assim, poder ler junto, porque teve essa parceria, né? Vamos junto. Mas sugere ir os irmãos Karamazov. Tá na lista, tá na lista. Põe na lista. E você, Rô, o que indica pra gente? Eu pensei num filme que eu assisti ano passado, mas ele já é mais antigo, chama Como Estrelas na Terra. É um filme indiano, lindíssimo. Muito lindo. Que conta a história de um menino que tem uma dificuldade de aprendizagem. Ele tem, acho que no filme, uma dislexia também. E aí tem um professor lá que vai mudar muito a história desse menino. E que eu acho com uma postura muito do que eu fui sentindo quando eu fui lendo o seu livro, Gilberto. Perfeito. De alguém que ainda não tinha sido visto, né? Aquele menino precisava existir, precisava ser visto por alguém. Perfeito. Né? E não sei se você conhece o filme, é muito lindo. Não, eu não conheço, preciso assistir. Ele tá, acho que, disponível até no YouTube. Dá para encontrar no YouTube. Tá bem. Beleza. É lindo. Beleza. Lindo o filme. Lindo. É bonito mesmo. E você, Carol? Eu lembrei, durante nossa conversa, de um livro que eu li recentemente, que chama Nem Todas as Baleias Voam, do Afonso Cruz. E é um livro muito, muito, muito atravessado pela questão da estética. Na verdade, assim, tem muito de música, um dos personagens principais é um músico, mas é muito a experiência do filho dele enquanto um menino que precisa se descobrir gente, e como as relações, né? E ele enxerga uma personificação dos sentimentos. Então, ele enxerga a própria morte, ele enxerga o amor, ele enxerga, sabe, assim... Enfim, é muito... Vai tornando palpável essas coisas que são muito abstratas na relação dele com outras pessoas, assim. Esse livro ficou voltando na minha cabeça, assim, na nossa conversa. É um livro muito bonito. Muito legal. Pesado, assim, tem umas partes doídas, mas muito bonito. E eu lembrei também, pensando antes, no nosso roteiro e tudo mais, de um filme que eu vi recentemente, chama Pobres Criaturas, que tá, né, ganhando um monte de prêmio e tudo mais. Esse tá bem alto no momento, e é um filme que eu gostei bastante, e que vai mostrando, assim, o desenvolvimento da Bela, né, que é a personagem principal, a partir do contato que ela faz com o mundo e com o que tem no mundo, assim. Ele foi um que me ocorreu também. Beleza. E é isso. E eu recomendo uma música para vocês. Qual? Mas encontram no YouTube. É uma música de um cantor espanhol que foi muito importante na década de 70, 80, que chamava-se Juan Manuel Serrat. E ele tem uma música que seria, por exemplo, a trilha musical da nossa conversa hoje, que se chama Aquelas Pequenas Coisas. Aquelas Pequenas Coisas. É linda, linda, linda. Ai, já quero ouvir. E se você que está ouvindo a gente ou assistindo a gente também ficou com vontade, nós vamos colocar a música na nossa playlist que a gente tem no Spotify também. Né? Legal. Você colocar lá músicas do Desculpa o Áudio Longo, que vocês conseguem ouvir essa música que o Gilberto está falando. Maravilha. Sim. Já vou pôr ela para ouvir assim que a gente encerrar. É linda demais. Linda. Que bom. A arte ajuda muito a gente, né? Sim. Com isso. Sim. Que gostoso estar aqui com você, Gilberto. Eu te agradeço muito. É um prazer. Muito obrigado. Foi muito gostoso mesmo estar aqui. Assim, essa sensação que me deu, né, que a gente finalizou falando sobre ser gente, né, me inspirou tanto que você é gente. Né, dá vontade de estar junto. Que Deus me ajude a continuar a ser. Na melhor das hipóteses. É o melhor que a gente pode ser, né? E o que a gente foge tanto, né? Sim. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês. Um grande prazer. As portas do podcast estão sempre abertas. Ok, muito obrigado.
Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Courses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. O áudio e o vídeo desse episódio foram editados por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. A revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida e a montagem do episódio e a edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!